Você já percebeu como algumas conversas deixam você completamente esgotado, sem entender direito o motivo? Ou como certas pessoas, mesmo as mais próximas, parecem sugar sua vitalidade sem que haja uma explicação lógica para isso? Há uma razão profunda por trás disso, e quem primeiro identificou esse fenômeno foi justamente alguém que compreendia as dinâmicas ocultas da existência humana. Em 1945, no Egito, foram encontrados manuscritos antigos que revelaram ensinamentos guardados por quase 2000 anos. Esses textos, conhecidos como os Códices de Nag Hammadi, trazem revelações que a instituição religiosa preferiu manter fora do alcance do público. Entre eles, está uma verdade incômoda: a existência dos arcontes, seres que atuam através de pessoas comuns, muitas vezes sem que elas mesmas percebam. Não se trata de possessão no sentido tradicional, mas de uma influência sutil e persistente, capaz de moldar comportamentos e drenar energia emocional. Os manuscritos de Nag Hammadi não são especulações sem fundamento. São 13 volumes de papiro, contendo 52 textos gnósticos, entre eles o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Apocalipse de Pedro. Universidades como Oxford, Princeton e Yale confirmaram a autenticidade desses documentos, datados dos séculos II e III. Neles, esses seres são descritos como entidades interdimensionais que se alimentam da energia emocional humana. Eles não criam, apenas imitam, não destroem diretamente, mas manipulam. E seu principal método de atuação é através de indivíduos que, sem saber, servem como canais para sua influência. Segundo os textos gnósticos, os arcontes habitam uma camada intermediária da realidade, entre o mundo material e o reino da plenitude divina, chamado de pleroma. Presos nessa zona, eles dependem exclusivamente da energia vital dos seres humanos para sobreviver. Não é uma metáfora, é uma descrição literal de como operam. Os gnósticos desenvolveram um sistema para entender essa realidade, uma hierarquia de forças que atuam sobre a consciência adormecida das pessoas. E um dos ensinamentos centrais era justamente como reconhecer quando alguém próximo estava sendo usado como veículo dessas entidades. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante ou autoridade. Eles são, de fato, os regentes deste mundo material, como mencionado por Paulo na Epístola aos Efésios, quando ele fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O que muitos não sabem é que essa passagem se refere diretamente aos arcontes, embora a tradução tenha sido suavizada ao longo dos séculos para evitar alarmar os fiéis. Agora, preste atenção, pois vou compartilhar os 5 sinais específicos que foram ensinados para identificar essa influência em pessoas ao seu redor. Esses sinais não aparecem na Bíblia canônica porque foram deliberadamente excluídos no Concílio de Niceia, em 325 d.C., quando o imperador Constantino determinou qual versão do cristianismo seria oficializada. O primeiro sinal é o esgotamento sistemático. Não se trata de um cansaço ocasional, mas de um padrão claro. Toda interação com essa pessoa deixa você exaurido, vazio, sem energia. Não importa se a conversa foi agradável ou difícil, o resultado é sempre o mesmo. No Evangelho de Filipe, explica-se que os arcontes não possuem luz própria, eles existem na escuridão e precisam roubar a vitalidade dos seres humanos para continuar existindo. Eles fazem isso provocando emoções intensas, especialmente aquelas de baixa frequência, como medo, culpa, raiva e vergonha. A pessoa sob essa influência, sem perceber, vai desencadear essas emoções em você repetidamente. Pode ser através de críticas constantes disfarçadas de preocupação, de dramas fabricados que exigem sua atenção emocional ou de histórias de vitimização que o forçam a gastar energia tentando resolver problemas que nunca se resolvem de fato. Você já notou alguém que vive em crise, sempre precisando de resgate emocional, mas cujos problemas nunca melhoram de verdade? Isso não é coincidência. É um mecanismo de coleta de energia. Os arcontes cultivam ciclos de crise para garantir um fornecimento constante de energia emocional. A pessoa usada como veículo não tem consciência disso, ela acredita sinceramente que está passando por dificuldades, mas o padrão revela a verdade. No Evangelho de Tomé, há um alerta claro: aqueles que comem o morto tornam-se mortos, e aqueles que comem o vivo viverão. Jesus falava sobre energia vital.
Comer o morto significa consumir energia de baixa vibração, enquanto comer o vivo refere-se à conexão com a fonte de vitalidade autêntica. Os arcontes só se alimentam da energia emocional densa. Um teste simples pode ajudar a identificar essa influência. Após interagir com essa pessoa, você se sente inspirado ou esgotado? Expandido ou contraído? Com vontade de criar ou de desistir de tudo? A resposta consistente revela se há ou não uma influência arcontica em ação. O segundo sinal é a distorção persistente da realidade. Quem está sob essa influência vai sistematicamente alterar fatos, negar memórias compartilhadas e reescrever eventos para se adequar a uma narrativa que lhe seja energeticamente favorável. Nos textos gnósticos, os arcontes são chamados de falsificadores. Eles não criam verdades, apenas as imitam e distorcem. Operam através da inversão, transformam luz em escuridão, verdade em mentira, vítima em algoz. Quando você confronta essa pessoa com fatos objetivos, provas claras ou testemunhos de eventos que realmente aconteceram, ela negará com uma convicção absoluta. Não se trata de uma mentira consciente, mas de uma alteração genuína da percepção. A influência arcontica modifica a forma como ela enxerga a realidade, fazendo-a acreditar piamente na versão distorcida. Isso gera dúvida em você, começa a questionar sua própria memória, sua percepção, seu julgamento. E esse é exatamente o objetivo. Quando você perde a confiança em sua capacidade de discernir a verdade, torna-se mais vulnerável à manipulação e fornece ainda mais energia através da confusão e do medo. Os psicólogos modernos chamam isso de gaslighting, mas a técnica é milenar. Jesus já alertava sobre isso em Mateus 24:24, quando falou que falsos cristos e falsos profetas surgiriam e enganariam até mesmo os escolhidos. A chave está no conhecimento prévio. Quem conhece os sinais não pode ser enganado. Observe as conversas em que você tem certeza absoluta do que aconteceu, mas a pessoa insiste em uma versão diferente. Não uma vez, mas repetidamente. Não em detalhes menores, mas em fatos centrais. Quando esse padrão se repete, não se trata de um problema de memória. Está em jogo uma falsificação arcontica da realidade. Outro comportamento típico é a projeção. A pessoa vai acusá-lo exatamente do que ela mesma está fazendo. Se ela mente, dirá que você é um mentiroso. Se manipula, acusará você de manipulação. Não é necessariamente um monstro consciente. Na maioria dos casos, ela nem sequer percebe o que está acontecendo. O hospedeiro arcontico é, antes de tudo, uma vítima, alguém que, em algum momento, abriu uma brecha em sua psique, seja por trauma, medo, desespero ou identificação excessiva com o ego. Essa brecha permitiu que a influência se instalasse, como um parasita que se alimenta da energia vital do hospedeiro enquanto o mantém em um estado de ilusão reconfortante. A pessoa acredita estar agindo por vontade própria, mas suas ações são, na verdade, reflexos de uma programação sutil, uma espécie de script que se repete em loops previsíveis. O mais perigoso nisso é que o hospedeiro não reconhece a manipulação porque ela se disfarça de normalidade. Ele não se vê como um instrumento de forças obscuras, mas como alguém que está apenas sendo prático, protegendo você de exageros ou mantendo os pés no chão. A lógica arcontica é sempre a mesma: reduzir o sagrado ao mundano, o transcendental ao material, o infinito ao finito. Quando você tenta elevar sua consciência, a pessoa dirá que você está fugindo da realidade. Quando você busca conexão com o divino, ela chamará isso de fantasia. Quando você se liberta de um vício, ela insistirá que você está se privando de prazeres simples. Tudo isso é feito com uma naturalidade que torna a resistência quase imperceptível, até que você perceba o padrão. Outro aspecto crucial é que o hospedeiro arcontico não age sozinho. Como mencionado antes, essas influências operam em clusters, formando redes de codependência onde cada membro reforça os padrões dos outros. Se você está tentando se libertar de um ciclo destrutivo, não será apenas uma pessoa que sabotará seus esforços, serão várias, cada uma desempenhando um papel específico. Uma normaliza o vício, outra ridiculariza sua disciplina, uma terceira oferece soluções práticas que, na verdade, são armadilhas. Essa sincronicidade não é coincidência, é uma estratégia de controle. Os arcontes não trabalham isoladamente.
Eles criam ecossistemas de ilusão, onde a realidade é constantemente distorcida para manter todos presos em uma narrativa de limitação. Mas há uma boa notícia: a influência arcontica não é invencível. Ela se sustenta na ignorância, no medo e na identificação com o ego. No momento em que você reconhece os padrões, eles perdem parte de seu poder. A consciência é a primeira fissura na armadura arcontica. Quando você identifica a projeção, o bloqueio espiritual, a sabotagem dos vícios ou aversão a símbolos sagrados, algo muda. A energia que antes fluía para o parasita começa a ser redirecionada para você. É como acender uma luz em um quarto escuro, a escuridão não pode resistir à luminosidade. Ela simplesmente se dissolve. Jesus ensinou que a verdade vos libertará, João 8:32, e essa verdade não é um conceito abstrato, mas uma frequência. Quando você se alinha com a verdade de sua natureza divina, quando pratica gratidão, perdão, amor incondicional e conexão com o sagrado, você eleva sua vibração. E entidades que operam em baixas frequências não conseguem permanecer em sua presença. Elas se afastam, como sombras diante do sol. Isso não significa que o hospedeiro arcontico será curado instantaneamente, mas significa que você não precisa mais alimentar o sistema que o mantém preso. A chave está em não combater a influência diretamente, mas em transcendê-la. Não adianta discutir com alguém que está sob controle arcontico, porque a lógica dela não é racional, é programada. O que funciona é manter sua própria frequência elevada, praticar o desapego emocional e, acima de tudo, não permitir que a sabotagem o desvie de seu caminho. Lembre-se, os arcontes precisam de sua energia para sobreviver. Se você parar de fornecê-la, eles perdem força. E a melhor maneira de cortar esse fornecimento é simplesmente não reagir aos seus gatilhos. Quando você deixa de se irritar com as projeções, de se frustrar com os bloqueios ou de se sentir culpado pelas tentações, você retira o combustível que os mantém ativos. Por fim, é importante entender que essa dinâmica não é pessoal. Não se trata de você contra a pessoa, mas de você contra um sistema de controle que se aproveita da fraqueza humana. O hospedeiro arcontico não é seu inimigo, ele é um prisioneiro, assim como você já foi em algum momento. A diferença é que você está despertando. E despertar é um ato de rebelião contra a ilusão. É o primeiro passo para recuperar sua soberania espiritual. Quando você reconhece os sinais, quando se recusa a alimentar o parasita e quando escolhe viver em uma frequência mais alta, você não apenas se liberta, você enfraquece todo o sistema. E isso, no fim das contas, é a verdadeira vitória humana. Aquele que age sob influência arcontica não é seu adversário, é um refém, assim como muitos já foram antes de despertarem. A verdadeira batalha não se trava contra a carne, mas contra as correntes invisíveis que a aprisionam. Jesus, em sua sabedoria radical, deixou isso claro. No Evangelho de Maria Madalena, ele advertiu os discípulos para que não criassem dogmas além do que ele havia ensinado, pois regras excessivas apenas escravizam. Sua única lei era o amor, mas não um amor passivo, que tolera a drenagem de sua essência ou o bloqueio de seu crescimento. O amor verdadeiro exige discernimento. A primeira prática de proteção é estabelecer fronteiras energéticas sólidas. Reduza ao mínimo necessário o contato com hospedeiros arconticos. Isso não é crueldade, mas preservação da sua luz. Como diz o antigo provérbio espiritual, você não pode acender a lâmpada de outro se a sua própria estiver apagada. A segunda prática é evitar confrontos diretos. Acusar alguém de estar sob influência arcontica só alimenta o ciclo de conflito, drama e energia negativa, exatamente o que o parasita deseja. Em vez disso, mantenha sua frequência elevada. Os arcontes não conseguem operar em campos vibracionais altos e estáveis. A terceira prática é invocar proteção divina antes de interagir com um hospedeiro. Conecte-se conscientemente ao seu Cristo interior e, em silêncio, invoque o Logos divino. Os gnósticos chamavam isso de revestir-se com as vestes de luz, um escudo espiritual que envolve sua aura. A quarta prática é observar sem absorver. Quando a pessoa tentar sugar sua energia, provocar emoções negativas ou distorcer a realidade, testemunhe o padrão sem se envolver emocionalmente. Essa neutralidade quebra o ciclo de alimentação do parasita.
A quinta prática é orar pela libertação da pessoa, não com superioridade, mas com compaixão genuína. Reconheça que ela é uma prisioneira, usada sem consentimento consciente. Direcione sua intenção ao verdadeiro ser dela, não à influência que a domina. Jesus disse aos discípulos que lhes havia dado autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. As serpentes, desde o Gênesis, são símbolos arcontícos. Você tem essa autoridade, mas precisa reivindicá-la. Autoridade não exercida é autoridade perdida. Os arcontes controlam através da ignorância. Agora, você não está mais no escuro. Conhece os 5 sinais que Jesus ensinou aos escolhidos: vampirismo energético sistemático, inversão consistente da realidade, bloqueio do crescimento espiritual, amplificação de vícios e a distorção do sagrado. Esse conhecimento não foi preservado por acaso, foi ocultado deliberadamente por quase 1700 anos. A Igreja institucional não queria cristãos empoderados, conhecedores da verdade gnóstica, queria seguidores obedientes, dependentes de intermediários para a salvação. Mas Jesus ensinou o oposto. No Evangelho de Tomé, versículo 3, ele diz: "O reino está dentro de vocês e ao redor de vocês, não em templos de madeira e pedra." Quando você se conhece, é conhecido. E percebe que é filho do Pai vivo, não um servo, não um pecador indigno à espera de salvação externa, mas um herdeiro da divindade com a centelha da vida dentro de si. Os arcontes tentam convencê-lo do contrário, porque mentes que lembram sua natureza divina não podem ser controladas. Observe ao seu redor com novos olhos. Identifique os padrões. Estabeleça fronteiras, proteja sua energia, eleve sua frequência. Gradualmente, os arcontes perderão poder sobre você. Se essas palavras ressoaram em você, se reconheceu os sinais em pessoas próximas, compartilhe essa verdade. Crie um campo de consciência coletiva entre os despertos. Nem todos estão prontos, Jesus disse para não lançar pérolas aos porcos. Mas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir, esse conhecimento é libertação. Inscreva-se, pois estamos revelando os ensinamentos ocultos que foram removidos das Escrituras. O que a instituição escondeu, nós trazemos à luz. E a luz sempre vence a escuridão. Os arcontes não têm poder sobre quem conhece a verdade. Agora, você a conhece. Use-a com sabedoria. A batalha não é contra as pessoas, mas pela libertação delas, incluindo a sua. Bem-vindo ao conhecimento dos escolhidos. A guerra da consciência começa agora.